E aí, rapaziada, eu sou o Leo.mp4 e, mano, hoje a gente vai falar de Resident Evil 4, ou melhor, como ele foi desenvolvido. Quando a gente fala de Resident Evil hoje em dia, a gente fala de Re-Engine, mas lá em 2004, meu mano, a história era outra. O motor gráfico do Resident Evil 4 não tinha um nome comercial bonitinho. Era uma tecnologia proprietária, obscura e foi exclusivamente feita pela Capcom 4. A grande sacada da engine do Resident Evil 4 foi o hardware, onde é que ele foi feito para explorar bastante o GameCube. Os programadores utilizavam truques de iluminação escuro, truques de tela que só o processador Flipper da Nintendo na época conseguia fazer nativamente. E o código feito para fazer o Resident Evil 4 foi feito tão bem feito e tão exclusivo para aquele console que depois foi uma trabalheira para passar para outros consoles como o PS2 ou o PS3. Até aquele momento, antes do Resident Evil 4, os jogos de terror utilizavam a câmera fixa no personagem, mas depois do Resident Evil 4, a câmera por cima do personagem foi um grande salto, porque dava para movimentar a câmera por cima do Leon, você conseguia ver tudo ao redor dele em maneira 3D. E o desafio técnico era colisão e ray caching. O problema maior era como colocar a câmera no ombro do Leon, sem que a câmera atravesse a parede ou fique esbarrando por aí, ou tenha colisão dentro do jogo e acabe bugando e fechando o game. A solução para esse problema de colocar a câmera nas costas do Leon foi o que? Os programadores criaram um sistema de camera collision, onde quando a câmera colidia, por exemplo, com a parede ou com a árvore atrás do Leon, que seja, a câmera dava um zoom em cima do Leon. E aí nasceu essa tecnologia no mundo dos games que tá aí até hoje. Por exemplo, no God of War. Ah, Léo, mas e a mira laser? Aquilo é puro ray caching. O código traça uma linha meio que invisível da arma até o infinito, onde essa linha toca e aparece o que tiver na frente. Por exemplo, se você mira num zumbi, vai aparecer em cima do zumbi, mas na verdade ela tá indo depois do zumbi até o fim do jogo, até o fim do mapa. Parece muito simples hoje, parece ser muito fácil de programar, mas pra época, fazer uma linha de laser que pegue e tenha contato direto com o mapa era muito difícil. E isso resultou em jogos muito grandes hoje em dia, como Gears of War. E também a maioria dos jogos modernos que utilizam a mira laser. Ou seja, Resident Evil 4 foi meio que o pai da mira laser dentro dos jogos. Isso é muito foda. A inteligência artificial dentro do Resident Evil 4. Tá bom, vamos pegar por exemplo aqui os ganados. Os ganados eram feitos com uma IA muito inteligente e muito avançada para a época, chamada de máquinas de estado avançado. No código das máquinas de estado avançado, os inimigos tinham gatilho para reagir ao Leon. Ou seja, quando o Leon chegava a um raio dele e o Leon se aproximava, aqueles inimigos tinham a obrigação de ir lá e tentar matar o Leon. Os inimigos, eles não tinham apenas a rotina ali do pathfinding, tipo, você tem que ir de ponto A ao ponto B. Eles tinham um sistema de cerco, ou seja, quando o Leon tava no meio deles, os bichos, os zumbizão lá, os ganados, eles iam em volta dele em sequência, não ia tudo em cima do outro, porque senão o jogo provavelmente daria bug. Outro exemplo da rotina de cerco seria quando o zumbi tá longe, ele tá com um machado na mão, por exemplo, ele tenta atacar o machado. Se o jogador tá mirando no zumbi, o zumbi vai tentar desviar daquele tiro. E se o zumbi tá na frente do Leon, o zumbi vai tentar flanquear pros lados. E o mais importante, mano, os zumbis, eles gritavam aviso pra época, tá ligado? Então quando o zumbi gritava "Um forasteiro!", os outros zumbis iam pra cima. Eles tinham máquinas de reação dentro daquela IA para aquele jogo de 2004. Ou seja, aquilo lá não era só um grito de guerra, era um código para mostrar para os outros zumbis, para as outras máquinas de estado que estavam paradas naqueles momentos, que o Leon tava se aproximando e que eles iam ter que atacar. E agora, mano, eu vou te passar o maior segredo da história do Resident Evil 4, que é o sistema de rank. Muitos não percebiam, mas existia um sistema de rank dentro do jogo, cara, rodando em segundo plano, tá ligado? Enquanto você jogava, o jogo ranqueava a dificuldade do jogo e julgava você ao mesmo momento. Ou seja, o jogo tinha um sistema de ranqueamento de 1 a 10. E no jogo, enquanto você ia jogando ele meio que ia ajustando essa dificuldade pra ranquear da melhor maneira pro jogador. Ou seja, quando o moleque mais nubinho ia jogar, o jogo ficava ali entre 2 e 3, enquanto o cara mais pro, mais experiente em videogame ia jogar, o jogo alterava instantaneamente do 7 pro 9, tá ligado? Então quando você ia jogar, você nem tava alterando a dificuldade do jogo. O jogo alterava sozinho pra você. Ou seja, você tá jogando bem pra caramba, só acertando tiro na cabeça do zumbi, o rank sobe lá pra 9. Você morreu 2, 3 vezes, o teu rank desce lá pro 3. O código abaixa, mano. Os inimigos ficam lerdo. Eles esquecem de atacar o machado, eles esquecem de te cercar. Mas não, mano, é só o jogo auto-sabotando ele mesmo pra se adequar à sua dificuldade. E, pô, pensar isso em 2004, mano, porra, é muito à frente mesmo. Shinji Mikami, o programador e o diretor desse jogo, programou isso para que você tivesse o desafio de jogar o jogo da mesma maneira que os outros têm, mas não se frustrasse
de uma maneira que você largasse o controle. Pô, não vou mais jogar essa porra porque tá muito difícil. Mas lembra que eu disse que ele foi feito pro GameCube e quase que exclusivamente pro GameCube e por isso foi uma putaria pra fazer ele rodar no PS2? Então, mano, os programadores tiveram que fazer quase como mágica, tá ligado? Pra conseguir transferir esse jogo pra jogar no PS2, que na época era o console mais famoso. O PlayStation 2, ele não tinha resolução suficiente pra rodar o Resident Evil 4. O que os programadores do GameCube fizeram? Eles transferiram o jogo, só que com menos polígonos, ou seja, o jogo foi abaixado. Abaixaram o gráfico no total e também abaixaram um pouco da iluminação obscura que tinha no GameCube e acabou se perdendo no meio do caminho para poder caber no PS2. As cutscenes, as historinhas no meio do jogo que rodavam em tempo real no GameCube, agora no PlayStation 2 não passavam de meras gravações, ou seja, no GameCube você tinha elas em tempo real, você podia ver elas em tempo real, que deixava o jogo muito mais bonito e bem mais da hora. No PlayStation 2 começou a virar vídeo, porque assim caberia no PS2. O jogo teve que se formatar inteiro para caber dentro daquele console. E foi basicamente uma gambiarra de luxo, porque o jogo vendeu pra caralho no PS2. E por fim a gente vai falar das hitbox, as caixas de colisão dentro do Resident Evil 4. Mano, antes de Resident Evil 4, atirar no pé ou na cabeça dava o mesmo dano nos inimigos. O Resident Evil 4 dividiu a hitbox em duas partes, como danos acima do peito, dando mais dano ao bicho do que danos abaixo do peito, que seria o padrão hoje em dia, mas para 2004 ainda não existia isso. O dano acima da cabeça chamava Hit Head. Quando desse um Hit Head, o jogo ia dar mais dano em cima do personagem ou até um acerto crítico. Quando desse um Hit Leg, o dano ia dar menor, ia ser menor para o inimigo. Com o Hit Head seria uma animação de atordoamento. Com o Hit Leg ia dar uma reação de lentidão no personagem inimigo. Ia dar meio que uma mancada, uma cãibra nele, vamos dizer assim. E também, mano, ele inventou o Hit Hand, seria o atiro na arma do cara. Então quando você atira na arma do cara, tu pega e desarma ele. Tinha 3 tipos de hitbox em 2004 pro Resident Evil 4. E mano, pensar nisso no dia de hoje é muito fácil, mas pra 2004, o Resident Evil 4 tirou leite de pedra. Ele espremeu todo o hardware do PS2 e todo o hardware do GameCube. E velho, tu pegar e falar que esse jogo foi normal pra época é uma das maiores mentiras da história, porque ele revolucionou textura, ele revolucionou o mercado dos jogos e ele revolucionou também como os jogos de terror são tratados hoje em dia. Todos os jogos de terror que são feitos nesse mesmo estilo Resident Evil, estilo Silent Hill, estilo mais no escuro, são comparados ao Resident Evil. Mas aí, rapaziada, se você gostou, mano, se inscreve no canal e é nóis. Eu quero pegar 100 mil inscritos esse ano ainda. Então, ó, beijo do Mago, se inscreve no canal e valeu!